Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir ou ouvir este podcast. Mais um episódio do podcast do Belas. Eu sou o Jonathan Marques e ao meu lado aqui você já está acompanhando, quem está assistindo o podcast. Eu tenho a honra de receber mais uma vez. Maravilhoso. O prof aqui do Belas Artes, Ernest, que na verdade não é Ernest, é Ernst. É outra pegada. Muito bom dia, mais uma vez, prof. Seja bem-vindo aí. Prazer. O prof. Ernest aqui, vou falar como um bom brasileiro, tá? É professor de teatro aqui também? De teatro, antigamente mais também de sopro, saxofone e tal, mas agora em princípio só teatro mesmo. Que legal. Cênicas aqui na escola. Bacana. Inclusive hoje a gente vai bater um papo sobre isso, sobre atuação, sobre o teatro, a diferença do palco e quando se coloca uma câmera também no negócio, e aí parece-me que muda, né? Você que está ouvindo aí o podcast no seu agregador favorito, e se for colocar no YouTube, já vai perceber que tem alguma diferença, só o áudio e a imagem, né? Ah, sim. Você consegue perceber isso. Eu tenho a honra de receber também dois fenômenos, né? Nós chamamos, né? A estrela do futuro, alvo, né? Entendeu? Eu tô aqui com a Emanuele Cristina Cabral. Chique, não, só o nome, entendeu? É a famosa descoberta, né? É a descoberta de uma atriz incrível. Tudo bem? Tudo bem, Emanuele? Tudo bem, tudo bem. Na aula eu gostaria de ser chamada de Manu. Manu? Posso chamar de Manu, então? Uhum. Então tá bom. Manu tá aqui com a gente no podcast Belas. E o Matheus, eu vou ver se eu acerto, tá? Marchiorato. Marchiorato, isso aí. Não, é chique também. É o famoso sorriso de milhões. O cara que tá ouvindo, ele vai parar, agora ele vai pro YouTube, então ele vai ser obrigado aí, que ele vai precisar conferir. Seja muito bem-vindo muito também obrigado. É um ao podcast do Belas. Pô, que legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte, né? De atuar, de estar num palco, e também essa diferença de estar num palco e também fazer, por exemplo, algo mais voltado para o cinema, né? E eu vou perguntar logo pro Ernest aqui os desafios, primeiramente, de quem iniciou no teatro e essa transição do palco para quando se coloca uma câmera na frente, que você elencaria já de cara, assim, dessa diferença de estar atuando num palco e você fazer cinema. Para um iniciante ou em geral essa transição? Isso, pode ser. Vamos começar, o cara que está ouvindo agora, que não tem noção nenhuma de como funciona nenhum e nem outro, né? Para o iniciante, colocando assim. Para iniciante. Então, digamos assim, os processos internos de um ator, quando ele se prepara para interpretar um personagem e uma certa situação na interação, todos os processos internos de imaginação, concentração e tudo mais, é praticamente igual, né? Tá. O que é diferente, a manifestação para público ou para a câmera. Né? A gente tem uma diferença bem grande simplesmente física. A câmera é capaz de chegar muito perto, que pode pegar todo o movimentinho do rosto. Entendi. Cada músculo que se move já sai num proporção tamanho muito grande. Muito grande. Significa que um exagero fica automaticamente um pouquinho esquisito, assim, né? Como se fosse mesmo a atuação de cinema mudo, uma coisa assim, quando eles trabalharam com essa uma coisa que vem do expressionismo da época. E no outro lado, o palco exige que a gente aumenta, porque lá não tem esse efeito da câmera, né? Então você tem que... tem que ser mais exagerado. Tem que aumentar o tamanho e trabalhar também com a velocidade de uns movimentos para garantir que a sua expressão vai passar para o público, que é mais distante, normalmente, né? Depende do tamanho do teatro, mas em princípio é isso. E a gente tem umas coisas que no teatro automaticamente faz, a gente se dirige mais para o público mesmo.
E na gravação com câmera, bom, agora na minissérie que vocês fizeram, de vez em quando dava para olhar para a câmera ou não? Dava porque a minissérie Pode chegar um pouquinho mais próximo, né, pra gente ouvir bem. Dava porque a minissérie se passava num documentário. Tá, pra quem não entendeu, eles fizeram uma minissérie, tá? Que provavelmente quando sair esse episódio, um episódio já vai estar no YouTube aí. Sim, esse domingo. Que são Os Deuses Joinvilenses. Isso. Pronto, maravilhoso. Não, você precisa assistir, tá? Não, coisa linda. E aí os dois aqui, que são alunos do Belas Artes, participaram. Tem mais um também que é aluno que participou e não tá aqui, né? O Jorge. Isso. E aí, então fica já o convite para você ir lá e assistir. E agora então vai com você, Manu. Então, se passava num documentário, então o personagem tinha que olhar pra câmera de vez em quando. E a minha personagem era uma personagem tímida, mais quietinha, assim. Então ela olhava pra câmera com uma certa insegurança, sabe? E lá tem conceitos diferentes. Se você tem a mesma ideia, tipo documentário, ou falando comerciais, de vez em quando tem essa coisa de depoimentos, assim, né, que fala direto para a câmera, mas quando você tem uma coisa como filme mesmo, cênico, interação, como câmera como um observador das coisas, você não pode de jeito nenhum olhar para a câmera, né? O diretor fica louco, né? Quando você tem uma coisa assim, que de repente porque é chamativo, né? Você tem uma câmera, um troço grande, né? E quando a câmera se move, né? Você já tem esse reflexo de natural, olhar. Natural, né? É natural. Sem contar a produção inteira atrás da câmera, junto com o microfone, iluminação. Aquela plaquinha de iluminação bem grandona, assim. Gigantesca. Né? E essa que é uma coisa que é já diferente. E teatro, você se dirige mais para o público para entender melhor as falas e tudo mais. E, em geral, câmera é mais íntimo, né? Porque chega muito perto, pode fazer um close-up da cara, né? E eu gostei o que o professor aqui, Ernest, falou sobre pegar... Ela meio que amplia, né, o movimento, por exemplo. Se você faz um movimento mínimo, que talvez num palco quem está assistindo não consegue ver, a câmera vai mostrar. Sim. Né? E aí eu já pergunto para vocês que começaram aqui no teatro, né? Qual foi a maior dificuldade e o desafio, na verdade, de você se adaptar agora, sabendo que tem esse zoom bem, né, bem focado? Como que vocês lidaram assim com essa... É o primeiro trabalho que vocês fizeram de cinema? Sim. Legal, com câmeras. Como é que foi pra você? Vou perguntar primeiro pro Matheus, como é que foi pra ti, cara? Que já vai ser o último episódio a ser lançado, né? Vai ser o último episódio, graças a Deus. Tristeza, mas enfim, né? Fazer o quê? Cara, é bem complicado, na verdade, no começo, assim, é bem difícil. Eu fiquei bem tímido com a câmera, eu ficava com medo, porque como eu tava acostumado a ensaiar, chegar no palco e apresentar, eu não podia errar no palco, né? Mas lá, como você pode errar várias vezes, mas eu tava com a mentalidade de que eu tava no palco. Entendi, de não poder falhar nunca. Exatamente, então, tipo, toda cena a primeira cena eu tentava, não ia, eu me decepcionava. É complicado e também, como o meu episódio, a maior parte é gravada em ar livre. Externo ali. Nossa, depende de carro passando, de pessoa. E, nossa, é complicado, é bem difícil. Não é só a equipe que vai te distrair. Às vezes é a bicicleta passando, sim, o movimento, as pessoas te olhando. As pessoas me olhando, isso, exatamente. Isso. Sempre tem aquele curioso que passa, fica coçando a barriga e olhando de cara. Ele não sai, tá? Enquanto tu não olhar com cara feia pra ele não sai. Não, e vai ficar lá. Ainda quer autógrafo, né? Vai esperar. E tem esse pré também, que é o teste. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é fazer um teste para um personagem, ou para ver se você vai passar, né, para enfim entrar dentro de uma minissérie, enfim, de um episódio assim. Como foi essa questão do teste para vocês? Vocês tiveram que enviar um vídeo, não mandar? Sim. Como é que é? É lá na hora? Então, eu tive que fazer um presencial. E depois eu gravei um outro vídeo, porque o presencial eu fiz pra fazer o Drácula. Aí eu fiz o Drácula lá pra eles, lá na Unisociesc, que foi lá. Aí... Aliás, um abraço pra galera da Unisociesc aí, poxa, conheço muitos lá.
São incríveis. E aí eu fiquei bem nervoso ainda, tipo, eu ensaiando o texto, decorando e tal. Cheguei na hora falando, não, beleza, é isso. Cheguei na hora, meu primeiro teste, assim, presencial, eu já fiquei nervoso e não saiu do jeito que eu queria. Aí eles falaram, tem mais 2 personagens que você pode tentar, que é o Lorde Valdemar e a Dona Morte. Lorde quê? Valdemar. Não, já tô querendo ver o Lorde Valdemar. Tá? Não. É muito bom o episódio. É bom? É muito bom. Porque Valdemar é o nome do pedreiro que é lá em casa. Eu já tenho pelo menos pra quem enviar o episódio, Mas entendeu? esse Valdemar, ele trabalha no shopping entregando panfletos de loja, entendeu? Ah, que massa. Poxa, eu também fui panfleteiro, vou me identificar muito com o Valdemar. É muito bom que ele mora no Itinga e tem que ir toda vez pro Garten. Maravilhoso. No Aí ele Garten, pega o ônibus. Um abraço pra galera do Garten também, meu Deus. Ele tem que... Eles gravaram cena no ônibus também, fazendo bastante piada, assim. Ah, que massa. Vai ser massa demais. Aí... Daí tinha... A Dona Morte era... Eles não tinham um gênero, contanto que é Dona Morte, né? Feminino, mas eles não tinham um gênero. Então, quem... que eles quisessem botar, Emplacasse ali. Daí, beleza, fiz o teste pro Drácula, eu não achei bom e eles também não acharam tão bom. Fiz o Valdemar, assim, ali na hora, beleza, legalzinho. Aí eu fiz a Dona Morte. A Dona Morte, ela tá o tempo todo bêbada. Então eu tive que interpretar alguém bêbado. Mano. E ali na hora eu pensei, cara, o que eu posso fazer? Aí eu que te veio à mente? O Capitão Jack Sparrow, assim, na hora veio, Pronto. eu falei, cara... Esse ali, falou em pinga, já vem o Jack Sparrow. Já veio o capitão. Tá. Aí eu fiz ali, eles adoraram na hora. Que legal. Adoraram na hora, eles falaram, cara, a gente gostou muito e tal. Aí a gente vai ver e depois a gente manda mensagem. Eu acho que deu uns 2 dias, uns 3 dias, eles mandaram. Você pode mandar um vídeo fazendo a Dona Morte, fazendo o texto dela. Porque ali na hora eu tava lendo e interpretando. Então tipo, não ficou 100%. Ali eles mandaram o texto, daí que era pra eu interpretar. Aí eu mandei o vídeo pra eles e eles falaram, mano, você conseguiu. Aí eu fiquei, graças a Deus. Porque na hora que eles falaram que é pra ser a Dona Morte, que ela tá bêbada, eu falei, nossa, esse é o papel que eu quero. Ah, que legal, já papel. Se apegou. Já me apeguei, e aí quando me falaram que eu consegui, nossa, foi uma alegria total, porque eu me diverti bastante fazendo esse papel. Ah, que legal. Foi bem divertido. E o teu papel, Manu? Eu faço a esposa da Júlia, Rainha do Inferno. E eu fiz o teste por vídeo mesmo, eu não fui presencial. Alguns foram presencial e alguns por vídeo. Aí eles deixaram a pessoa escolher. Entendi. Você prefere fazer qual? Aí eu falei, tanto faz, podem o que for melhor pra vocês. E aí eu fiz um vídeo. Aí botei, é um pouco estranho você fazer o teste por um vídeo, porque tu bota o celular ali, você fica falando sozinha. É o que o Ernest estava falando aqui. É diferente, né? É diferente, é bem estranho. Mas daí eles me chamaram, alguns dias depois também, eles me falaram, você vai fazer o personagem da Julie e tal. É que é Julie e Julia, as duas. É Julia e Julie. É bem parecido os nomes. Às vezes até eu me confundo. Eu faço uma ou outra. Calma. Assim, ó. Não te cortando, o que você ia falar mais? Não, era isso. Era isso? Aí, colocando o Ernest aqui também, outra curiosidade que eu tenho, e eu acredito que você que está ouvindo e assistindo também possa ter, é essa história da preparação do personagem. Que eu acredito que isso é muito possa ser similar tanto para o teatro como para quem está fazendo cinema. Assim, preparar o personagem. O famoso encarnar o personagem. Não, eu estudei ele... Porque é legal isso quando você está ouvindo alguém falar, por exemplo, a Manu falando aqui. Eu fiz a Julie. Julie. Aí você fica, fiz a Julie. É um personagem, e aí você fica, mas como é que ela... Sabe? Ela fala de alguém como se alguém existisse, mas se alguém não existe, ela deu vida para esse alguém. Tem que imaginar uma coisa. Então, esse processo ele deve ser muito minucioso, assim, né? Tem um profissional para trabalhar isso e isso é importante? Então, essa coisa de como montar, criar seu personagem, eu acho que cada ator tem o seu jeito de fazer isso. Né? Tem vários caminhos que porque tem vários métodos, sistemas de criar personagem, mas cada um tem que achar o seu próprio caminho. Né? Não tem um padrão. Não em geral. Tem uns itens que você tem que comportamento, a expressão facial, corporal, como fala, como se relaciona. Tem
claro que tem itens que você tem que pensar. Sim. Mas como você treina isso, como você desenvolve isso, do jeito que você gosta e que funciona, combina com sua personagem, sua personalidade de ator. Entendi. E cada um desenvolve, é um processo não de hoje para amanhã, mas cada um vai fazer a experiência, o que funciona melhor para ele, que ele precisa para incorporar, em princípio, o personagem. E cada um tem seu caminho para fazer. Né? E a gente aqui ajuda para achar esse caminho, né? Para ver o que é legal. E tem que ver, em geral, quais são as suas fontes de informação. Se você tem, como vocês, só, em princípio, o nome do personagem, eles passaram uma descrição, mais ou menos, ou foi tudo assim à vontade? Então, eles passaram uma descrição assim. Eles me explicaram, ela tá... eles me deram um roteiro e falaram, a tua personagem é uma pessoa tímida, é uma pessoa mais quietinha. E ela foi intimada pro documentário por ser quem ela é casada com quem ela é casada, entendeu? Então a minha personagem ela não tá no documentário por vontade própria. Ela tá no documentário porque ela tem que estar no documentário. É o famoso cunhado. Sabe o cunhado? Ninguém escolheu ele na família, foi uma pessoa. A menina. Botou o cara, aí todo mundo tem que aturar o cara, entendeu? No roteiro explica, quando vocês assistirem o episódio, vocês vão ver, ela fala, a personagem que é a minha esposa, ela fala, e até que tudo mudou quando eu conheci o amor da minha vida. E aí ela conta que foi a esposa dela que convenceu ela a substituir o Satã, prender ele e ficar no lugar dele. Então foi prender o homem? Sim. Pai amado, tá. Aí... a personagem que era a minha, que convenceu a outra a fazer isso. Então, ela conta isso no documentário. E aí, em um momento, as pessoas da produção do documentário vão entrevistar eu. E eles perguntam... Que nem a gente tá fazendo agora. Perguntam como foi o processo, como você se sente, se você tá orgulhosa. Então, essa coisa de fonte, né? Então, o roteiro é uma fonte. No teatro clássico é o texto. Mais clássico, menos informações você vai ganhar. Né? É só pelo diálogo, como as pessoas falam. Sério? Hoje em dia, roteiro, eles já dão bastante informações, né? Sobre caracterizando personagem, falando o que é, o que foi. Mas textos, cada vez mais antigo, mais difícil que é achar informações. Tem que mesmo analisar os diálogos e ver. Só que tem muita, digamos assim, clássicos, tem muita literatura secundária sobre caras que já interpretaram isso, o contexto histórico da peça, e assim você vai em princípio, procurando um acesso ao seu personagem, né? Dependendo da fonte e do gênero, da mídia que você vai usar, tudo isso vai em princípio tramar seu caminho para chegar lá, né? Esse é um conjunto bem grande. Se você tem, por exemplo, o ator inglês Daniel Day-Lewis, que fez o Abraham Lincoln e ganhou um Oscar com isso. Esse é um personagem histórico, né? Como hoje em dia as coisas do Freddie Mercury ou do Elton John, né? Tem fontes, um monte de coisa, né? Quando eles pediram para o Daniel Day-Lewis para interpretar o Abraham Lincoln, ele falou, tá bom, vou fazer, mas eu preciso 1 ano de preparação. 1 ano? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E eles aceitaram. Desculpa, é que você me lembrou falando em preparação, o The Rock, por exemplo, ele foi anunciado como Adão Negro, né, que ele vai lançar o filme dele. Ele foi anunciado, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu não sei a data certa. Mais foi ou menos quanto? Uns 10 anos. 10? Faz muito tempo que anunciaram que ele ia ser o Adão Negro. Aí ele falou, beleza. Aí ele pegou aquele corpo dele só pra interpretar o Adão Negro. Capaz. Ficou daquele tamanho só porque... Cara, olha isso, gente. Porque ele não queria, ele queria dispensar... Minha adolescência inteira, eu malhando, entendeu? Achando que era saúde. Era o Adão Negro, enganou todo mundo. Aí não dá. Pô, olha só que legal isso. Pois é, ele se preparou bastante. Cai de cabeça. Tem uma preparadora de elenco lá, que até a galera tira uma palha naquele filme do Porta dos Fundos.
que é quem preparou o elenco da Tropa de Elite, que diz que ela já chega dando tapa na cara. De repente, se o cara tem que ser um bandido, assim, ela já bota o cara dentro daquele ambiente e tudo mais. E até teve um miliciano que fez, lá esqueci o nome do ator, que ele disse que estava tão no personagem que ele caiu numa blitz 10h30 da noite. Nossa. E aí ele já sabia os trejeitos, tudo, né? Aí ele parou, ele tava tão louco, daí ele pensou assim, cara, eu quero ver se eu realmente pareço um miliciano agora. Foi testar na blitz. Aí ele parou 10h30 da noite, mandaram ele encostar, aí ele tirou a cabeça pra fora, bateu assim, né? Que eles falam que é a patente do policial, né? Ele falou assim, ó, pô, tu deve ter feito muita coisa ruim pra tá aí, né, capita? Aí eu digo assim, tu tá aí 10h30 da noite, tu não é nada, eu sou o cara. Ele falou, né? Aí o cara olhou pra ele e aí identificou que ele era policial porque ele fez todo o trejeito e tipo assim, pô, tu tá aí, te jogaram 10h30 numa blitz. Aí o cara, eu tô atrasado, cara, eu tô atrasado. Aí o cara falou, não, então pode passar. Então assim, ele viveu um cara sem farda, sem nada, um miliciano clássico ali, né? Atuando, ele atuou e passou na vida real como realmente aquele cara. Então ele deu vida, ele entrou tão no personagem que ele realmente testou e deu certo na vida real. E eu fico pensando assim, aquela pessoa que vai fazer um personagem, ela entra tanto no personagem, depois para desvincular e voltar a ser a Manu. Parar a filmagem e voltar a ser o Matheus. Pois é. Eu acho que isso também é um outro desafio, né? Como é que foi pra vocês isso? Tu bebe hoje, não? Não. Quer dizer... Não, calma! Os pais vão ouvir isso, então não. Mas como é que é esse processo? Como é que foi pra ti? Assim, quanto tempo durou as gravações e também esse processo do personagem em si? Quando eles anunciaram que eu ia fazer o papel, acho que eu tive 2 semanas até as gravações. Então essas 2 semanas eu fiquei tentando criar uma vida pra Dona Morte, né? Sim. Pra entender como que ela faz. Eles me deram coisa que, tipo, ela é alcoólatra e tem um humor meio ácido, assim, que faz piada às vezes, fala muito palavrão, xinga todo mundo. Aí eu falei, beleza, eu tenho que criar aí. Daí, tipo, eu, assim, não conseguia dormir à noite e ficava de pé, assim, no meu quarto, fazendo papel, aí, interpretando ali sozinho mesmo, com o texto que eu tinha. Aí... Só que depois foi bem engraçado, porque às vezes eu até falava, assim, com um tom meio bêbado, sem querer. Acho que eu fiquei uns 3 dias falando, assim, sem querer. Eu falava um negócio, eu parava e pensava, meu Deus, falei sem querer, assim. Acontece É bem legal. Cara, quando cai de cabeça o negócio assim. E você não começou a maquinar nada pra ninguém, assim, né? Fora do personagem, né? Não, minha personagem ela era mais comum. Ela era uma pessoa mais tímida. A única coisa que eles me falaram é: você fica tímida o episódio inteiro. Na parte que você fala que você foi na festa dos Mamonas Assassinas do Inferno, você dá uma animada. Aí depois você volta quietinha, tipo assim, só se solta pra contar daquela experiência e depois volta a ser tímida. Foi a única informação que eu tive. Mas isso é legal, tá? Porque geralmente a pessoa tímida, ela é tímida, enfim, num ambiente como esse. Sim. Aí depois de uns 15 minutos, a pessoa já começa... Já começa quando dá a dar uma soltada. Isso é muito legal. Isso traz verdade pro personagem também, né? Contou algo que gosta, que tá segura em falar, aí se solta. Aí ela dá uma... Exatamente. Até... A minha personagem até gesticula, assim, mais curto, assim. Aí nesse momento ela abre os braços, ela fala. Aí depois ela volta, fica quietinha, esconde a mão. Isso é legal. As diferenças, né? De linguagem corporal, coisa assim, né? Isso que é pra caracterizar. Legal. E pra alguém extrovertido, por exemplo, pra Manu fazer alguém tímida é um desafio. Tu não é tímida, então, normalmente? Não, sou muito extrovertida. Ela é. Eu tenho uma facilidade em me comunicar. Eu não sei se eu conseguiria. Mas eu prefiro alunos... não, o que prefiro, mas lidar com pessoas já naturalmente mais abertos e ligados, assim, é legal, né? Eu não gosto se fica muito parado e muito sem falar, né? E até demais. Tem essa situação, acredito que sim também, do cara que chega pra ti que fechadão, mas tu botou no palco pra apresentar uma peça de teatro, o cara se transforma assim
tem disso? Que assim, sobe no palco é outra pessoa. Eu sou mais pro lado da música, eu conheço vários caras que são tímidos, não conversam muito, então não gostam muito de conversar, mas jogou uma guitarra na mão dele, botou ele no palco com o microfone na frente, é outra pessoa. Eu acho que tem muito disso também. Isso é um trabalhar... Esse já tinha alunos assim, inclusive só no momento da aula. Uns anos atrás, quando eu ainda estava trabalhando em sábados, eu tinha um grupo 1h30 da tarde de sábado. Esse é o pior horário para mim. Depois do almoço, depois do almoço, o cara já começa. Aqui na Alemanha não é assim, né? O pessoal, lá se chama Mittagsstunde, né? Pronto, é isso que ele falou, tá? É isso que ele disse. E é santa, né? Esse horário está santo. Se eu penso nos meus pais, assim, não podia atrapalhar a coisa nenhuma. É assim, e silêncio total em casa. Olha que legal. E nesse horário, para mim já estava difícil para chamar energia para dar aula, né? Para ser incentivo e animando as pessoas. Eu já tinha um certo problema, né? E se você tem alunos assim, como a Manu, que já naturalmente tem uma certa uma energia básica, isso me ajuda muito nesse momento, né? Legal. E eu tinha um grupo que estava muito silencioso. Eles estavam sentados um do lado do outro, assim, e não falaram coisa nenhuma. Entendi. Né? E todo mundo com frango na barriga. Pesado. Meu Deus, o que eu vou fazer para animar a gente? E assim, agora você já está cansado e agora mais isso ainda, né? Tem que animar. Eles escutaram cada palavra, mas sem expressão. Mas no momento, quando eu pedi fazer uma improvisação, uma cena, no momento, quando entraram em cena, de repente mudaram completamente a dinâmica. Demais. Começaram a interagir, estava tudo assim, falando e se expressando de uma forma que eu fiquei assim... Será? São as mesmas pessoas. Depois sentaram novamente assim. Bem desse jeito. De pouco tempo depois entraram outros alunos nesse grupo que são mais comunicativos e quebraram porque esse padrão um pouquinho, né? Mas foi muito engraçado, muito engraçado. A Alexia foi uma dessas, né? Eu não sei se conhece a Alexia, mas ela se formou aqui na escola, fez parte do projeto com o Unisociesc no ano passado, das curta-metragens, e se desenvolveu, né? Cada vez mais confiante e tudo mais. Isso que eu ia perguntar também. Vou perguntar primeiro para a Manu, depois para o Matheus. No que o Belas aqui ajudou, por exemplo, nesse primeiro trabalho de vocês no cinema, né? No cinema? Tipo, vocês fazem teatro aqui, né? Certo. Sim. E no que isso foi útil, né? Que vocês aprenderam aqui para colocar em prática agora com uma câmera na frente, assim? Então, a gente aprendeu muita coisa. Uma das principais é controlar o nervosismo pra começar, né? Porque a gente tá ali no palco, a gente fica ali, aí o professor ele já ensina a gente algumas técnicas de relaxamento, isso ajuda bastante. Pra decorar texto também. Pra decorar texto. Sei como... Teatro é pior, né? Tem muito texto, né? Eu não consigo. Pra decorar texto, assim, eu aprendi uma técnica que é ali no Belas, que é a leitura interpretativa. E a gente lê interpretando até que uma hora você simplesmente não precisa mais ler pra interpretar. E aí agora a gente tá ali, meu texto no espelho, e a gente vai. Aí eu pensava, nossa, essa parte ficou melhor eu falando assim. Aí eu deixava uma observaçãozinha ali, fica melhor falando assim. E assim é indo, rabiscando todo o roteiro, assim, e é indo. E além de controlar o nervosismo e sobre decorar texto, também a gente fez o projeto no meu primeiro ano, a nossa primeira apresentação foi com câmera. E a gente ainda tava meio travado, assim, eu não tinha entendido como é
atuar num palco. E eu atuava, assim, meio como se tivesse uma câmera. E só depois, ao longo do Belas, tanto na aula, nos improvisos, quanto assistindo os outros alunos que já são mais evoluídos, como a Thalita, eu pensei, nossa, então é verdade, a gente tem que ser muito mais exagerada no palco, não travado. Porque a gente, se você for olhar o primeiro ano pro último ano, você vê uma diferença muito grande. E eles atuam assim, quem tá de longe, assim, não vê expressão nenhuma. Parece que o rosto tá neutro. Mas eles estão atuando no teatro. E aí eu aprendi essa diferença. E lá com a câmera pertinho, não foi tão diferente de quando a gente fez o primeiro projeto. Foi durante a pandemia, né? Foi durante a pandemia. Quando o festival foi gravado, em princípio. Né? Isso. Foi gravado. Tipo live gravado. Sim, eu lembro que teve isso. Eu não sabia disso, não tava aqui. Nesse sentido já ajudou, né? Sim. Que a gente trabalhava dessa forma, né? E ter outras pessoas pra gente se inspirar também, colegas de trabalho, pessoas que já não estão na nossa turma, mas a gente assiste, porque quando a gente faz uma apresentação, a gente apresenta e vê os colegas apresentando das outras turmas também. E aí você vê as outras pessoas que tu não é acostumada a conviver. Sim. Aí você começa a se inspirar naquelas pessoas também. E a Thalita, que foi a que se formou agora, ela é uma dessas pessoas. Quando eu penso, meu Deus, eu tenho que ser um pouquinho mais Thalita nessa parte. Ela inspira bastante. Eu acho ela uma ótima atriz, inclusive. Falei isso pra ela. Ô, Thalita, queremos você aqui um dia, tá? Vamos conversar. Sim, ela tá em turnê é agora. incrível. Ela agora tá fazendo uma turnê pelo Brasil com o pessoal de teatro. Se formou agora no início de agosto e já foi embora com um projeto de teatro lá. Um amigo dela se convidou. Agora montaram uma ou duas peças e estão viajando pelo Brasil para se apresentar com isso. Que legal. Pra ti, Matheus, o que te ajudou esse tempo que você tá aqui no Belas? Nessa minissérie, né? Eu comecei a fazer teatro esse ano ainda. Eu queria ter feito antes, mas por outras questões não consegui fazer antes. Esse ano? Comecei esse ano. E já caiu num fogo desse aí de já fazer Tá vendo? E pra mim foi maravilhoso, assim, eu sempre fui, assim, de extrovertido, de falar muito, e antes eu também eu tava fazendo faculdade de cinema na Univille, mas eu parei por questões pessoais. Aí eu tinha algum costume, que a gente fazia uns projetos com a câmera, né? Mas projetos pequenos, aí eu tinha um pouco de costume com a câmera. Mas ajudar bastante na hora de falar também, o que me ajudou a me expressar mais, sabe? Na frente da câmera, tanto no palco também. E falar com as pessoas também, eu consegui me comunicar muito melhor com as pessoas. Tipo, eu tava falando com um amigo meu esses dias, que a gente tava numa roda de amigos. Aí eu tava com uns amigos que eu não falava muito, não tinha muito contato. Aí eu tava conversando com eles e tal, daí eles me perguntaram desse negócio do teatro, no que ajuda e tal. Eu falei, cara, assim, por mais que eu seja já uma pessoa extrovertida, se eu não tivesse começado a fazer teatro, eu não estaria conversando com vocês agora. Eu estaria conversando com o grupo, embora vocês sejam meus amigos, eu estaria conversando com um grupo que eu sou mais íntimo. Aí isso me destravou demais, porque daí eu consigo me comunicar muito melhor com as pessoas, eu consigo me expressar muito melhor, colocar no corpo as minhas expressões. Que eu acho que isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi aqui, colocar a minha expressão no corpo, assim, tipo, expressar fisicamente. Sim. Não parecer um bambu, né? Eu tentei fazer um negócio assim, Arthur, terrível, tá? Não, parecia um bambu, um bananal, tá? Maravilhoso. Bom, o papo tá bom demais aqui, mas nós temos um tempo, né? Nós temos um tempo. Eu queria que, começando pelo Ernest aqui, pelo prof aqui no Belas, desse dicas para quem quer iniciar no teatro, né? Aqui no Belas também. Para quem, obviamente, seria mais ou menos para isso, assim, para quem tá iniciando, quais são as dicas. E até mesmo pro cara não chegar aqui e se frustrar já na primeira aula, não conseguir ser uma Manu, não conseguir ser o Matheus, já, tipo, né? Tu tentou fazer uma, não deu certo, tu não tava com aquela mente de que, não, posso gravar de novo. Já tava na mente do teatro, né? Às vezes o cara vem aqui, tenta fazer um teste e fala, pô, isso aqui não é pra mim. Né? Mas calma, né? Dá uma segurada, vai devagar, há um processo, né? Quais seriam essas dicas para esse cara iniciante, Ernest? Então, para começar mesmo, né?
Então, o que é importante para iniciante saber que aqui num curso, a escola, ele tem... E até no que ajuda, porque, por exemplo, o objetivo seria você que está ouvindo agora, quero fazer teatro. Então, o que é importante, as dicas, e no que vai ajudar isso para ele, sabe? Porque às vezes o cara tá em casa agora pensando, pô, eu queria ser um Manu, um Matheus, mas ele, apesar de que o Matheus já falou no que tem ajudado ele, que mais o teatro pode ajudar, né? Tá. Então, agora eu entendi. Então, como a gente tem nos nossos conteúdos e o plano de fazer teatro, além de se soltar mais, se comunicar mais, de ter mais confiança em si mesmo, a gente aprende aqui bastante sobre relacionamento humano. Como as pessoas estão se relacionando ou não, porque hoje em dia está claro, né, que lidar com pessoas é muito difícil, né? A gente tem muitos conflitos, relacionamentos que não dão certo, e tudo isso tem a ver como pessoas se relacionam e como se comunicam. Olha. E teatro é uma coisa fantástica para experimentar e conhecer, porque a comunicação em si, o ser humano não é tão diferente um do outro, né? A gente tem certos padrões, e o teatro ajuda muito de entender como funciona e treinar certas coisas, né? de interagir com outros e de se comunicar de forma certa. Se eu entendi, então pode ser que fazer teatro sirva para aquela pessoa que às vezes não quer viver do teatro em si, atuando por aí, mas no dia a dia dela, no meio do trabalho, ela consegue, no grupo de amigos, ela vai conseguir se desenvolver melhor. Então, para essa pessoa também serve. Sim, com certeza. Isso é uma boa parte. Né? E, inclusive, tem gente que está procurando, porque é tímida, né? E está procurando teatro. Né? Então, e aqui a gente tem um espaço onde você está seguro. Né? Porque a gente tem um tipo de contrato de convivência, né? Que cada um respeita o processo do outro, né? E você pode se experimentar, e se não dá certo, não dá certo, ninguém vai saber, né? E tem toda a liberdade para ver o que é legal e não tá avaliado de forma você é chato, isso não é legal o que você está fazendo. Isso é muito mais para experimentar, permitir coisas que você na vida normal não está se permitindo. Sim. Né? Se você se comporta assim, tem gente que fala, isso é ridículo, você é criança, o que é? Sabe, esse tipo de coisa aqui não acontece. Né? E isso ajuda bastante para se soltar, para achar as coisas do seu comportamento e aceitar certas coisas de você e vendo que os outros estão fazendo a mesma coisa, né? Se sente seguro e tem confiança para se soltar mesmo. Eu vou fazer um pedido então pro professor Ernest aí montar um personagem pra mim, sabe aquele cara chato que quer saber de tudo? Se tu falar se falar de astrologia, ele sabe. Se tu falar de futebol, ele sabe. Se tu falar de música, ele sabe. Monta um pra mim que esse aí eu quero testar. Pra você, Manu, a dica que você dá pra quem tá começando aí. Olha, eu indico pra minha irmã, sempre indiquei pra ela começar a fazer teatro, o professor sabe. Ela já veio várias vezes. Ela é uma pessoa muito tímida, ela tem dificuldade pra conversar com as pessoas, pra ir no mercado sozinha, tipo, coisas bem básicas assim. E o teatro é muito bom, porque, por exemplo, que nem quando a gente gravou na câmera, foi completamente diferente do palco. Quando a gente entra no palco, aí te dá aquele nervosismo, aí você olha pros seus colegas... Aí tu pensa, não, tá tudo bem. Já até falei isso pro professor uma vez. Tá tudo bem, eu não sou o único nervoso. Você sente aquela segurança de estar junto com os seus colegas, pessoas que você convive, que preparou o projeto contigo. E você começa a ter mais essa segurança sobre você, sabe? E depois de um tempo, quando você tá fazendo coisas estranhas, assim, no teatro, aí você olha pros seus colegas, você começa tímido, olha pros seus colegas e olha, não, eles são estranhos também, tá tudo certo. Todo mundo é um pouco estranho. Mas o resto, meu Deus, é muito esquisito. Todo mundo é um pouco estranho, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso ajuda a pessoa a ter mais segurança, a conversar mais, ser uma pessoa se sente mais acolhida, né? Sim. Ser uma pessoa mais comunicativa, mais expressiva. E...
que eu ia falar? Eu esqueci agora. Falou da timidez, Aham. de se expressar. De se expressar. E... O coletivo. Né? Isso, o coletivo, a interagir mais. Opa, desculpa. A interagir mais com as pessoas à sua volta. Assim, tu entende? Eu comecei com um teatro que eu entendi que as pessoas não vão me julgar, não vão ficar olhando pra mim, porque cada um tá preocupado com si mesmo, com o que tá acontecendo com si mesmo. Ninguém Sim. fica olhando em volta, procurando defeito nos outros. Isso é massa demais também. Você até mesmo se conhecer, Sim. né? Mais através disso. Tem muita gente que se solta no teatro e descobre uma pessoa que nem sabia que era. Aí, Que tava ó. muito presa ali, sabe? Aí chega ali no teatro e se solta e descobre uma nova personalidade. Olha aí, ó. Pra você, Matheus. Eu acho que a dica que eu dou é não ter medo, não hesitar de ir tentar e buscar, e na primeira vez, se você vê que não dá certo, tenta de novo, né? Vai arriscando. Porque eu queria fazer teatro há muito tempo, mas por vários fatores eu demorei. E quando eu comecei aqui, eu entrei com medo, tipo, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu vou me sentir acolhido ali com a galera? Será que eu vou gostar mesmo? E assim, na minha aula experimental eu já falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer, porque Legal. eu já me senti acolhido ali com a turma, com o professor. E eu não tive medo de continuar. Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, não vou desistir. Eu vou correr atrás E disso. já tá aí há 1 ano praticamente. Já tô há quase 1 ano já. Aí, ó. Tá terminando, fazendo Fazendo esse ano. minissérie e coisa arada. Mas já E aí tem mais projetos pela frente aí que eu já tô sabendo. Sempre. Bom, o nosso tempo, o que nós chamamos lá no meu bairro de já foi. O pessoal chama assim. Quero agradecer tanto a Manu. Obrigado, Manu. Eu que agradeço, eu gostei bastante da experiência. Eu não tinha também, participado bem legal, do podcast. primeiro Ah, pois é, né? que eu venho. É o primeiro podcast de Primeiro vocês também? podcast. Primeiro aham. É o podcast, primeiro bem de legal. muitas entrevistas pela Espero frente. que sim. Matheus, obrigado também. Eu que agradeço pelo convite. Professor Ernest, mais uma vez juntos aqui. Uma foi um prazer, alegria. como sempre. Fizemos um episódio de Natal uma vez. Poxa, foi Pois é. maravilhoso. Já vou ouvir de novo no próximo Natal. Vou ouvir de novo, que é maravilhoso. Tem que ouvir. Eu quero agradecer também ao Arthur aqui, que fez toda a parte técnica, ao Natan, a Natalina, enfim, a Mirtz, toda a galera do Belas Artes, com esse projeto incrível do podcast do Belas. E se você gostou desse papo com os alunos de teatro aqui do Belas, envia para alguém, para você, aquela pessoa que é tímida, Sim. né? Envia para aquela pessoa que é chata, entendeu? Para ela se ligar, se liga. E até o próximo episódio do podcast do Belas. Aqui, fechamos no aberto aqui. Tamo junto pra quem tá no YouTube. Valeu, Tchau. obrigado. Comente Tchau, aí, rapaziada. compartilhe, ative o sininho das notificações e bora! Valeu! Valeu. Valeu.